nós temos famílias solidárias que acolhem crianças e adolescentes ameaçados de morte, e na sua maioria, né, Mariana, adolescentes. Então, ela vai falar um pouquinho sobre essa experiência para a gente, mostrar o quanto, quando a gente acredita naquilo que a gente faz, no trabalho que a gente desenvolve, a gente consegue trazer experiências importantes assim. E, por último, né, não menos importante, nós vamos ouvir a Neuza Cerutti. Acho que muita gente aqui já a conhece. Neuza está na estrada há muitos anos, defendendo o acolhimento familiar em todo o Brasil. Traz uma das primeiras experiências de acolhimento familiar no Brasil, que é o acolhimento familiar de Cascavel. Todo mundo conhece, sabe da importância que esse serviço e que esse trabalho da Neuza traz para a gente, né, enquanto desafios de implementação do serviço. Então, a Neuza Cerutti é mestre em Serviço Social, bacharel em Direito, pesquisadora na área da infância e juventude pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Ela é consultora em Assistência Social e Direito da Infância e do Adolescente, é especializada em violência doméstica infanto-juvenil, é palestrante em eventos nacionais e internacionais, tem uma experiência de 20 anos no trabalho com crianças e adolescentes vítimas de violência de direitos, coordenou o Serviço de Acolhimento Familiar de Cascavel por 11 anos, coautora do livro Acolhimento Familiar, uma alternativa para a convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes. Então, após a apresentação dessa turminha aqui, dessa galera importante que vai falar dos nossos adolescentes nesses serviços, eu passo a palavra para a Margarete, que vai dividir, para a Valéria, que vai dividir com a Margarete a sua explanação. Esteja à vontade. Bom, boa tarde. Como eu disse, é muita responsabilidade falar depois dessas pérolas, né? Mas a gente vai tentar. Em primeiro lugar, quero agradecer, né, a companhia aqui das minhas queridas Margarete, que é minha companheira de todos os dias, Denise, de muitos e muitos anos, né, Denise? A gente só não pode falar o tempo muito, porque senão todo mundo vai saber que nós já estamos quase chegando à terceira idade, né? A minha querida colega Mariana, que dividiu o quarto comigo, aguentou meu ronco à noite, viu? Foi um prazer te conhecer, né? E Neuza Cerutti, de onde eu comecei a beber a fonte aí da fonte do trabalho com adolescentes. Te agradeço imensamente, né? Eu me lembro do primeiro colóquio que eu escutei a Neuza e saí aí pensando, né, e tentando melhorar cada vez mais aí no exercício da nossa profissão. A apresentação vai ser um pouco diferente, né, da anterior, mas eu preciso primeiro dizer para vocês um pouquinho de onde que nós estamos falando, né? Nós somos do município de Belo Horizonte, uma metrópole com quase 2.500.000 habitantes, né? Começamos o acolhimento familiar e minha companheira ali, ó, a primeira parceria foi com a Lindalva, no Instituto Félix Guattari. 2011 passa para Providence, né? E essa querida amiga está aqui, né, para nos prestigiar, né? Fico muito feliz, né? Nós iniciamos com 2 famílias acolhedoras no ano de 2009 e eu estava lá, sem saber o que fazer, como começar, né? Tentando de tudo que vocês possam imaginar para sensibilizar numa metrópole famílias para se habilitar como família acolhedora. E assim nós começamos. Fizemos cafés faraônicos, né, no Minas Centro, com muita gente, fotógrafos e etc. Não saía uma família acolhedora, né? E aí fomos caminhando, e eu estou só contando essa historinha que eu acho importante. Eu vi a pergunta da colega, a angústia, né? É uma angústia muito grande quando a gente começa, não é? Então, assim, instituímos um grupo de trabalho, né, Margarete, de composição interinstitucional, a Vara presente, o Ministério Público, o Conselho da Criança, da Assistência, para a gente planejar ações de campanha, e daí nós fomos caminhando, e o boca a boca, e o pessoal foi conhecendo. Mineiro já é desconfiado por natureza, então nós realmente tivemos que trilhar um longo caminho, não é isso? Bom, então, gente, o primeiro destaque, e queria dizer também, com muito orgulho, que Carlos Henrique, que apresentou o trabalho de manhã,
é da nossa equipe, do órgão gestor, um estudioso, psicanalista, nos dá um trabalho, né, Márcia? Nos dá um trabalho, mas estuda muito, nos ajuda a refletir, nos ajuda nas reflexões cotidianas, né, para que a gente possa cada vez mais melhorar. Eu trago aqui para vocês dificuldades. Eu não vou trazer nada brilhante nem de glamour. Eu vou trazer para vocês, vou socializar dificuldades. Por isso que a gente está aqui junto, né? Bom, a primeira coisa que eu queria destacar, antes de chegar nos adolescentes, eu vou ser rápida, viu? É que essa família acolhedora, a ela é delegada uma tríade de responsabilidade, né? Ela é a família na proteção e cuidado, ela é parceira na provisão de um serviço, ela é a proteção social pública preconizada pelo Estado, né? Então, como vocês disseram bem, né, anteriormente, essa família, ela tem um papel preponderante, fundamental na proteção e cuidado dessas crianças afastadas de suas famílias. Ela precisa de colo, ela precisa de cuidado, ela precisa de atenção, ela precisa de acompanhamento, né? E precisa de apoio, formação, capacitação permanente, né? Precisa de grupos operativos, que aquelas pérolas que estão ali, ó, iniciaram, já tem 1 ano, com as famílias acolhedoras, que acolhem adolescentes, né? O desafio de acolher criança pequena e bebês é grande, mas o desafio de acolher adolescentes é, assim, expressivo, né? E a gente tem conseguido avançar com milhões de dificuldades, né? Então, só para vocês entenderem, né, nós temos regulamentação, nós temos uma equipe no órgão gestor. Desde o início, nós executamos esse serviço em parceria, sabe? Então, a nossa parceria é cotidiana, né? Ao órgão gestor, cabe que todo mundo sabe, planejar, monitorar, avaliar, executar, né? E o apoio técnico-metodológico, o Henrique descreveu tão bem pela manhã, que a necessidade, né, de dar colo à equipe semanalmente, né, para que elas possam dizer das suas angústias, né, das suas questões e também discutir os casos, né? Henrique e Márcia são do apoio técnico-metodológico e para nós isso é muito primoroso, muito precioso, para que a gente possa apoiar a equipe que tem essa missão, que eu digo que é de super-homem, né? Super-mulheres. Acompanhar, capacitar, sensibilizar, habilitar, acompanhar, capacitar, né? Fazer valer a integralidade da atenção no SUAS e a intersetorialidade nas discussões com os demais atores das políticas públicas, dos casos, né? E nunca esquecer, né, da importância do olhar para aquele que precisa do nosso trabalho, né? Então, inclusive, as orientações do CONANDA, a gente tem que rever isso. Num lugar desse, a gente tem que falar, né? Porque é preciso rever aquela razão de número de técnicos por família acompanhada, porque, de fato, é um trabalho... E o provimento, né, que tem a prerrogativa mesmo do acompanhamento, do atendimento cotidiano, né, às famílias que acolhem, as crianças e adolescentes acolhidos, o acompanhamento das famílias de origem e extensa ampliada. Então, dito isso, rapidamente, nós temos 2 modalidades de acolhimento no nosso município. A modalidade de curta duração, né, cujo foco é o trabalho, o investimento pesado, né, cotidiano, com as famílias, na perspectiva da reintegração, com o mapeamento da rede social pessoal familiar, né, primando pela brevidade e provisoriedade, e a de longa duração, para os destituídos do poder familiar sem pretendentes à adoção. E é aí que entra a nossa experiência com os adolescentes, que depois foi aprimorando, né, Margarete? Não ficou só para esse público aqui. Bom, eu só trouxe um dado que eu acho importante. Nós, hoje, temos 56 famílias, mas nós chegamos a ter 74. O que acontece? Com a pandemia, todos os serviços tiveram impacto, etc., etc., né? Atualmente, nós temos 47 crianças e adolescentes acolhidos. Desse universo, 16 são crianças de 0 a 6, 14 de 7 a 12 e 17 são adolescentes. E o que a gente tem, de fato,
conseguido fazer no município é que os irmãos fiquem em família acolhedora. A grande maioria das famílias acolhedoras acolhem irmãos. Então, nós temos famílias que estão acolhendo 4 irmãos, 2 irmãos, 3 irmãos, e essa permanência dos irmãos juntos tem sido muito importante para esse serviço, né? Principalmente no contexto de uma metrópole, e numa metrópole onde ainda nós temos o acolhimento institucional por faixa etária, 0 a 6, 7 a 12, 12 a 18, e, infelizmente, isso precisa avançar, né? E temos unidades poucas que atendem irmãos. Então, a família acolhedora tem dado essa oportunidade, né, expressiva da permanência dos irmãos juntos. Então, gente, falando em transferência, transição, quando nós implantamos a modalidade de longa duração, para os destituídos do poder familiar sem pretendentes de adoção, a gente identificou que nas unidades de acolhimento institucional tinham muitos adolescentes que estavam fadados a permanecer ali até a maioridade com esse perfil, né? E também iniciamos uma discussão, né, junto à rede, que esses adolescentes tinham voluntários, padrinhos, madrinhas que visitavam, que estabeleciam vínculo com esses meninos, né, com essas meninas. E aí, então, nós iniciamos um processo que a gente carinhosamente chama de habilitação casada, que seria sensibilizar esses voluntários para que eles se habilitassem como família acolhedora, se assim desejassem. E o mais interessante nessa história é que esses voluntários já estabeleciam com esses meninos uma relação de afeto, de afinidade, de convivência. Essas transferências, na nossa avaliação, têm sido as mais exitosas. E não está, neste momento, começou assim, não está, neste momento, só voltado para os adolescentes com este perfil. Hoje nós temos adolescentes sem destituição e fora do perfil de não pretendentes à adoção, tá? Como que a gente procede à transferência, tanto de crianças como de adolescentes? Nosso foco aqui é falar sobre adolescente e transições seguras, né? Na verdade, nós pactuamos junto à rede de acolhimento institucional, junto aos abrigos, que toda vez que no trabalho social com famílias, essa equipe identificar, né, uma criança ou adolescentes, principalmente as crianças maiores e adolescentes, né, que desejam, que demandam estar em uma família, mesmo que ainda não tenha a sua situação definida, né, que seria importante o encaminhamento para a gente, para que a gente pudesse fazer uma avaliação e, assim, seguir um fluxo que foi instituído, pactuado e instituído no município, na perspectiva de não judicializar essas transferências. Então, eles encaminham um instrumental com todo o nível de detalhamento do caso, né? E esse instrumental foi elaborado pela equipe do provimento junto com a gente, que são as informações que são importantes, relevantes sobre o caso, né? Faz uma avaliação, reúne-se para discutir o caso e a gente prima muito por um período de convivência entre esta criança e adolescente e a família acolhedora, né? Porque é muito importante nesse processo, sem pressa, né, ouvir o adolescente, suas expectativas, o seu desejo de estar em uma família, né, até a efetivação dessa transferência, que pode ocorrer. O tempo é o tempo do caso. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, né? Então, este é o fluxo que nós instituímos, né, no município, que foi pactuado e, de fato, tem funcionado assim, de uma forma muito positiva. E a efetivação da transferência é o relatório que se manda para o juiz para que, de fato, a gente consiga efetivar, ao final desse processo, a transferência dos adolescentes. O que a gente chama atenção nesse processo, né? Mesmo com a transferência, independente de ser um caso onde a permanência é de longa duração ou curta duração, essas crianças maiores e adolescentes estarão sob medida de proteção. Portanto,
o investimento no trabalho social com a família, né? E o investimento na retaguarda necessária a essa família que acolhe, né? E o atendimento à criança e adolescente permanece, né? O atendimento ao melhor interesse das crianças, eu estou até com medo de falar isso, porque tantas vezes foi dito isso aqui, a gente fica falando tanto isso, né? E nós temos que, de fato, fazer valer o melhor interesse, né? Mas através do fortalecimento dessa análise técnica. Henrique insiste tanto nisso quando está com a gente, né, gente? Na verdade, é o técnico, é quem acompanha o caso, que tem condições de dizer se é o momento ou não, né? Quando você vai proceder a essa transição, essa possibilidade de transferência de um adolescente do acolhimento institucional familiar, é necessário que você faça algumas perguntas norteadoras, assim. Será que é o momento? Esse caso está em vias da reintegração se efetivar a curto prazo? Para que eu vou transferir para a família acolhedora para depois esse adolescente ser reintegrado, né? Então, assim, tem algumas questões importantes que precisam ser pensadas e analisadas pela equipe técnica que acompanha o caso. Não é um juiz que sabe que está na hora de transferir, quem sabe é o técnico, né? Então, é valorizar o trabalho técnico, isso é fundamental, né? O fomento ao acolhimento de longa duração. Quando nós começamos, eu fico até emocionada, porque nós temos problema, é o que nós mais temos problema, mas quando nós começamos a habilitação casada, né, Margarete, foi tanta alegria, porque a gente começou nas conversas com os nossos colegas, trabalhadores técnicos das unidades de acolhimento institucional, até mesmo os educadores, nós tivemos educador que se habilitou para acolher. Nós tivemos coordenadora de acolhimento institucional que se habilitou para acolher adolescente, é muito bacana, né? E para nós foi muito bom. O primeiro caso que chega, 16, 17 anos, chegou um caso, eu vou falar rapidamente, porque nós não temos muito tempo, um adolescente que eu conheci quando eu coordenei um CRAS numa determinada região do município de Belo Horizonte. Essa família chegou para um local que chamava Sem Terra, porque estava tendo o Vila Viva, né, na época, e eles chegaram, inclusive, com uma bebezinha na caixa de sapato, que nasceu, veio da Bahia, nasceu no caminho, sabe? E aí, para minha surpresa, eu, na alta complexidade, já na gestão, tomo conhecimento desse caso, era ele que eu conheci pequititinho, lá na época do CRAS, né? Essa família foi reassentada, conseguiu o apartamento, só que essa mãe foi atropelada, eram 8 ou 9 filhos, né, Margarete? Eram muitos meninos, e os irmãos foram adotados e ele ficou. Com 16 anos e pouco, quase 17, a gente conseguiu uma família acolhedora que se habilitou para acolher adolescente. Isso em Belo Horizonte, para nós, é um sucesso total. Quando não é casado, né, essa coisa de se habilitar para acolher adolescente. Porque quando uma família acolhe adolescente, aí eu incorporando Jane Valente, que acolhe uma problemática, né? Você tem que dar conta de todas as questões ali que esse sujeito traz, inclusive com essa história toda da vida dele, como é que o Henrique falou de manhã, é o acúmulo da história, é a história, né, de uma vida inteira, né, que a gente não vira a página, ela se acumula, né? Então, e aí, esse menino vem para o acolhimento, para uma família fantástica, que acolheu bem, né, Margarete? Muito bem, mas a princípio ele vem com a surpresa. Eu me lembro perfeitamente a técnica que acompanhava, e o pessoal do apoio trazia isso. Valéria, eles falam assim, que ele fica encantado de levar merenda para a escola com quase 17 anos. Ele nunca tinha levado merenda para a escola de forma cuidadosa, né? Ele está encantado com o cuidado de pensar no futuro, de fazer uma faculdade, né? Só que esse acolhimento, ele não deu certo. Quer dizer, ele deu certo. Ele deu certo. Essa família deu apoio, suporte emocional. A equipe técnica o tempo inteiro tentou mediar, mas o adolescente tem as suas questões próprias, específicas da sua idade. E ele queria, por exemplo, escutar hip hop, a família era evangélica.
eles queriam que ele fosse com ele para a igreja nos finais de semana. Ele não queria. A questão dele era outra, do ponto de vista da religiosidade, né? Ele queria tatuar o nome da mãe no braço. Para ele isso era importante, a história, né? A família não aceitava a tatuagem, mas, contudo, era uma família com afeto muito grande e esse menino se sentia protegido e cuidado. Num acordo, se não for assim, depois você me corrige, viu, Margarete, porque ela que está lá no dia a dia com a moçada, ele resolveu, em consenso com a família, que seria melhor ele voltar para o abrigo. Lá ele tinha amigos, ele já tinha herança do apartamento da mãe, e a ideia dele era chamar os amigos que estavam saindo lá do acolhimento institucional para fazer uma república, eles morarem junto no apartamento da mãe. Só que com o apoio dessa família, com toda a orientação que ele recebeu, nas demandas dele, etc. Então, é isso, gente. É o que eu disse para vocês, né? Nos casos em que esse estudo tiver avançado, é muito importante que a equipe técnica faça essas perguntas. O momento é oportuno para transferir? Essa transição vai ser importante para esse adolescente nesse momento? O caso... Tá, 1 minuto. Então, eu vou passar para você, Margarete, estou terminando mesmo. O caso está em vias de efetivar a reintegração, a criança ou adolescente demanda externo desejo de estar numa família, o serviço conta com uma família habilitada para o perfil da acolhida, enfim, é preciso que a equipe técnica tenha todo esse cuidado, né? Eu trouxe aqui algumas reflexões que são importantes e que a gente, ao longo desse período, buscou estudar muito. Eu acabei de comprar a revista lá que fala sobre os adolescentes, nós vamos estudar, né, ler tudo, estudar, avançar, né, escutar muito bem Neuza, minha colega Mariana, para levar e as novidades e as orientações para a gente tentar melhorar. Mas tem questões, quando a gente lida com adolescente, no cotidiano, que a equipe técnica tem que estar atenta até para orientar a família acolhedora. Porque a família acolhedora, muitas vezes, assusta muito com as questões que externam no acolhimento, no que diz respeito aos adolescentes, né? Eles têm uma necessidade muito grande do ir e vir, da autonomia, da independência. Eles acham que já estão prontos, que já estão preparados, né? Então, ouvi-los é muito importante. Socializar esse sentimento de estar numa família acolhedora, em grupos operativos, em atividades coletivas, onde eles possam trocar essa experiência do acolhimento, o que é estar no acolhimento familiar, o que significa isso para mim, o que eu tenho vivido, é muito importante. Mas para a gente ouvir, para a gente fazer essa escuta, nós precisamos compreender todas as questões que perpassam essa fase da vida. É isso que está aí. A gente lendo sobre a adolescência, né, eu só tentei trazer algumas reflexões, né? A gente tem inúmeros desafios, né? Desafios que são expressivos, como, por exemplo, idealização da família acolhedora quando acolhe adolescente, na prática isso não se efetiva, idealização do adolescente que queria estar em uma família, que na prática não se efetiva. E a importância de que a equipe técnica, que é essa que acompanha e media, seja apoiada, cuidada carinhosamente para que dê conta de orientar e dê conta dessas adversidades no cotidiano. Gente, é isso, sabe? Assim, em linhas gerais é isso. Eu vou passar para a Margarete só para ela fazer algumas considerações. Já há vários anos, né, com esse trabalho. Está funcionando? Tá. Com esse trabalho de aperfeiçoar o serviço família acolhedora. Né? Hoje nós temos a equipe. No primeiro momento, as pessoas pensam que é uma equipe grande. São 5 psicólogas, 5 assistentes sociais, né? E com a infraestrutura. Não é, porque qual que é o papel do órgão executor? Mostrar para o órgão gestor que o serviço tem que crescer proporcionalmente. Recursos humanos qualificados, né? Cuidados, para que o serviço caminhe. Hoje nós temos essa equipe, nós trabalhamos de dupla, né? E os casos, à medida que vão chegando, não é só adolescente, a gente também recebe criança, adolescente, bebês, né? Que vêm também do primeiro acolhimento. E a gente faz essa discussão no PPAG, é importante
ela fala lá do Pará, importante essa rede, com o Conselho Municipal da Assistência da Criança, do Juizado, da questão do PPAG, para que você consiga recurso para fazer um trabalho de qualidade, né? Para investir em recurso humano, investir em capacitação, investir na caminhada do serviço e na produção de material, de eventos, de discussões. Né? Hoje, Belo Horizonte tem esse grupo interessante de famílias, e as famílias, ela tem uma rotatividade. A família, às vezes, acolhe uma vez, não quer acolher mais. A questão do apego, desapego, bebê, principalmente, a gente... às vezes, a família quer adotar, eu cuidei tanto dessa criança, agora eu vou entregar. Então, a gente tem que estar atenta, a equipe técnica, principalmente, tem que estar atenta a essa questão. Nós estabelecemos que, pelo menos uma vez por semana, o técnico tem que fazer contato, tem que ir visitar esse caso, visitar a família acolhedora, conversar com o acolhido, com a família de origem, quando há possibilidade, né? Está intervindo nesse caso, porque o caso fica esquecido. Se ele está correndo bem, a gente tende a deixar ele esquecido. E aqui eu abro um parênteses, né, e conclamo todo mundo a pensar e a refletir. As nossas famílias, penso que quando o juiz determina a retirada da criança, do adolescente, o processo morreu. O processo ele é vivo. Então, eu tenho trabalhado lá em Belo Horizonte, com o CNAJ também, com o movimento. Por que não revisitar esses processos que estão muito tempo parados? Fazer uma revisita. Às vezes a família já melhorou, às vezes a família já conseguiu recuperar o seu papel de protetora. Né? Então, as famílias, assim, quando o juiz estabelece, não tem mais visita, não tem mais contato, ela acha que acabou. E nós também, enquanto profissionais, não ficamos atentos a isso. Então, eu falei que uma das últimas lutas minhas nessa área, né, é conseguir que se faça uma releitura dos processos dos meninos. Porque ele fala com a gente, o adolescente, eu quero ir para a minha família de origem. Você consegue família, ele fala, eu quero a minha família de origem. E ele vai com a rede social, ele sabe onde está a família dele. Né? Quando a gente começou, o pessoal falou assim, mas ele vem para uma família de posses, que vai oferecer tudo para ele. Não, gente, ele está interessado na sua família, é o passado dele que está ali amontoado, que ele quer buscar, ele quer descobrir quem que é sua mãe, e ele sabe quem que é sua mãe. Né? Sua mãe, seu pai. Então, a gente também tem que respeitar isso. Né? E o técnico, ele é facilitador disso. É difícil por causa da nossa justiça ainda, mas, em alguns casos, às vezes, o juiz abre uma brecha para a gente revisitar o caso, porque, querendo ou não, ele procura a sua família. E me preocupa muito, né? Algumas pessoas aqui são de acolhimento. O menino fez 18 anos, ele vai para a rua. Para onde que ele vai? 17 anos ele vai para a rua. Eu trabalho numa região, que é a Lagoinha, onde tem uma população crescente de população de rua. Você bate o olho, você vê, é menino que veio de abrigo, de acolhimento. E isso, assim, dói na gente, isso preocupa. Né? Porque o abrigo ele não vai ficar com ele até os 18. Inclusive, é uma nossa discussão também, né, Valéria? Essa excepcionalidade dos 21 anos também ser estendida ao adolescente de 21 anos. Ele poder ficar em família acolhedora, com todo o acompanhamento, com um subsídio financeiro, até 21 anos. E a gente trabalhar, tanto acolhimento institucional como familiar, essa autonomia dele, para que ele possa se manter sozinho e ter a perna para caminhar. Né? Para ele ser firme nesse propósito dele. Porque, assim, a gente consegue uns 10% aí dos nossos adolescentes que ficam com a família, que conseguem caminhar, mas e os outros que não ficam? Os outros que saem do abrigo e vão para a rua?
né? Então, assim, é uma das grandes preocupações que, enquanto participante desse sistema de garantia de direito, que a gente precisa ter coragem de enfrentar. É a questão de trabalhar o adolescente para a sua autonomia, mas trabalhar mesmo. Porque nessas transições, nós percebemos que, às vezes, o menino vem do acolhimento, ele não sabe nem pegar uma água na geladeira. Ele não tem autonomia de circular numa sociedade, porque tem normas dentro do abrigo, tem normas dentro do acolhimento, que ele não vai na cozinha, ele não sabe nada daquilo ali, do dia a dia de um adolescente. Né? Ele vai aprender no Família Acolhedora. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. E essa questão da visita, a revisita aos processos. Porque, querendo ou não, passa por uma autorização do juiz. Né? Ele tem que respeitar os relatórios do técnicos, respeitar todo esse encaminhamento, mas, às vezes, assim, resolveu, o menino já saiu, o processo fica esquecido lá. Né? Foi destituído, né? Ele fica esquecido. Então, assim, eu conclamo o movimento nacional, já falei isso com Fernanda Flaviana, ela é diretora da Providence, né? Para que a gente trabalhe nessa questão junto ao CNAJ. Né? De quando em quando, mesmo o processo ter findado, que ele seja revisitado, que seja procurada essa família. Né? E é isso, gente. E agradeço a Ludmila, Letícia, né, que estão aqui comigo, que é da equipe técnica, foram estagiários. Você perguntou do Pará, a Rayane, né? Como que aprende? Aprende na raça e no peito e no fazer. Né? É isso que a gente faz. Né? Então, eu agradeço a atenção. Tá? E a gente está lá, em Belo Horizonte, aprendendo. A cada dia a gente aprende um pouquinho mais. Uma boa tarde, um bom trabalho para nós. Obrigada, Margarete. Agora a gente vai trazer mais inquietações também com a apresentação da Mariana Paz. Eu vou reler aqui a apresentação dela, que eu fiz uma apresentação muito, muito pequenininha e eu preciso valorizar o trabalho dessa mulher, que é incrível. Ela é psicóloga clínica, psicanalista em formação pelo Centro de Estudos Freudianos de Recife, é mestre em psicologia clínica pelo Unicap, coordenadora do projeto de comunicação, justiça e direitos humanos e do projeto Baiô, né, executados pelo GAJOP, que é uma instituição de Pernambuco e que tem uma incidência muito forte na política de proteção e de defesa dos direitos da criança e adolescente. Mariana, eu passo para você. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Mariana Paz, eu vim de Recife falar um pouco para vocês sobre a experiência do projeto Família Solidária, que é executado pelo GAJOP. Né? Então, vou falar um pouco do que é o GAJOP, é uma instituição da sociedade civil, tem 41 anos de existência e atuação em todo o estado de Pernambuco e em alguns outros estados do país, a exemplo do Distrito Federal, a Júlia já trabalhou com a gente. Executamos o PPCAM no Distrito Federal e no Ceará a gente executa um programa de proteção provisória chamado PPPRO. O GAJOP, eu vou me dar essa liberdade de falar isso porque é uma característica do GAJOP, nós adoramos resolver problemas. Né? E eu estou dizendo isso porque no começo dos anos 2000, o GAJOP criou, sistematizou, aprofundou, entregou para o Estado hoje o que é a política pública do Provita. Então, foi idealizado pelo GAJOP. Então, eu falo isso, né, com uma certa, assim, sem parecer arrogância, mas nós temos essa expertise de criar e aprofundar metodologias de proteção, a exemplo do projeto Família Solidária, né? Que, como Denise apresentou, é uma modalidade de proteção para adolescentes e jovens que vêm do PPCAM ou são egressos do sistema socioeducativo. Então, essa fala é por isso, né, da gente adorar resolver problema, e a gente ainda, assim, a coordenação executiva do GAJOP acha que é importante que todas as pessoas tenham direito a serem protegidas, indistintamente. Né? Então, nós temos como é que eu posso dizer?
essa forma de lidar, né, com esses problemas, criando metodologias de proteção, e todas as nossas falas públicas que fazemos, elas são voltadas para o protagonismo. Quando a gente fala do Família Solidária, a gente fala do protagonismo das famílias solidárias, né, que imprime esse caráter inédito. A gente acredita que o GAJOP ele é apenas um sistematizador e um facilitador desses processos, porque essa prática, né, de acolher pessoas que não são da sua família, ela já existe nas comunidades do Brasil. Então, entre os anos de 2019 até 2022, eu trabalhei na implementação do projeto Família Solidária em 8 estados, e a gente percorreu o chão das comunidades e a gente já encontrou essas pessoas, né? Então, o que o GAJOP fez foi sistematizar, imprimir uma institucionalidade, né, por conta da metodologia, existe uma equipe técnica e tal. Então, isso já existe no Brasil. Então, o nosso trabalho é encontrar essas pessoas e sistematizar essa experiência que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, a gente encontrou muitas pessoas fazendo esse trabalho há muitos anos, pessoas de comunidade, mulheres, famílias chefiadas por mulheres, sobretudo por mulheres negras. Então, isso é uma realidade que a gente encontrou, exceto no Distrito Federal, em todos os outros estados, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Então, eu estou falando aqui a partir do meu testemunho, enquanto psicóloga, né, que acompanhou esse processo, técnica e consultora do GAJOP, mas peço licença também às famílias solidárias, né? No final eu vou falar um pouco sobre isso, mas queria dizer a vocês que eu vou tentar aqui, eu não sei quem estava aqui de manhã, eu não vou me repetir, vou dar ênfase a outro aspecto do projeto, tá? Então, o projeto Família Solidária ele foi uma iniciativa do movimento Tortura Nunca Mais, de Pernambuco, que desde o ano de 2007 direcionou todas as suas ações para a proteção à vida de crianças e adolescentes ameaçados de morte através da execução do PPCAM. Então, esse mesmo movimento começou a desenvolver essa metodologia de trabalho de acolhimento, né, e acompanhamento comunitário, que é outra modalidade que a gente começou a desenvolver, em famílias solidárias desde o ano de 2010, quando o projeto, à época, foi aprovado na seleção pública do programa da Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania, na linha de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Então, essa primeira execução aconteceu de 2010 a 2013 e alcançou resultados que são muito importantes. É por essa razão também que a gente confere a essas famílias todo o protagonismo, porque a gente entende como uma medida de prevenção não só acolher, mas quantas vidas essas famílias já não salvaram, né? Quantos adolescentes elas já impediram que eles pudessem ser assassinados pelos motivos que eles ingressam no programa. Então, olha os números, né? Vou trazer alguns para vocês. Então, favoreceu a redução de 68% de desistência e 87% das solicitações de desligamento de usuários do PPCAM de Pernambuco. Então, em suma, houve uma redução de 75% dos encaminhamentos para acolhimento institucional, que o projeto Família Solidária faz esse enfrentamento à institucionalização. A gente não demoniza a institucionalização, mas a gente entende que existe um outro caminho. E essa é a nossa luta do GAJOP, né? A gente defende também, acho que eu esqueci de dizer isso, é uma instituição que tem um posicionamento político muito bem marcado em todo o estado onde a gente consegue atuar, e a gente defende que a institucionalização ela não é o melhor caminho para adolescentes que estão em situação de ameaça, né? Então, houve essa redução dos 75% para acolhimento institucional, e no ano de 2013 houve uma renovação por mais 2 anos do projeto. Então, aí foram criadas... a gente começou a olhar também que as famílias e esse processo ele precisava se sofisticar. Então, as famílias precisavam de uma formação na área de direitos humanos, isso precisava ser melhor difundido, né? A princípio, tem esse caráter voluntário, mas isso, com o passar dos anos, a gente vai aprofundando e tentando sofisticar que outras formas, que outras maneiras essa voluntariedade ela pode ser trabalhada, né? Não só a voluntariedade, mas outras características que as famílias trazem quando vêm se voluntariar o processo. Então,
O Gajop também executou, né, o projeto Família Solidária em 2019 e agosto do ano passado, que foram 2 execuções diferentes, né, e foi apoiada pelo Fundo, que esse nome é bem grande, pelo Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do CONANDA, pronto, que tem esse objetivo de financiar propostas que atuem na garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Então, o que é importante? Qual é a nossa luta também, né? Depois desses 4 anos, a segunda parte da execução, e esses 3 anos, mais ou menos, que foi executado pela Tortura Nunca Mais, é que essa experimentação que funciona no âmbito da sociedade civil, ela possa vir a se tornar um programa ou um serviço, né, dentro da política do PPCAM, a partir das decisões da gestão executiva nacional. Então, a gente luta, essa é uma luta que o Gajop empreendeu para que o projeto Família Solidária possa integrar o PPCAM, né, a política do PPCAM, como uma retaguarda, vou chamar assim, oficial, né? Então, o objetivo geral do projeto Família Solidária é de contribuir na proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte, que estão incluídos no PPCAM, que geralmente eles entram desacompanhados de seus familiares, através ou do acolhimento em famílias solidárias, do acolhimento familiar dentro da casa da família, ou do acompanhamento comunitário, quando isso acontece fora da casa da família. Então, a gente tem alguns objetivos que são muito próximos, muito parecidos com o que já foi falado aqui, vou dizer assim, no programa de acolhimento familiar tradicional, que é selecionar, formar, cadastrar. Todo esse processo é muito parecido com o que a gente faz. O que se diferencia é como a gente trata de questões sensíveis, ameaça de morte, né? Então, a identidade das famílias que acolhem precisam ser preservadas, esse processo não pode ser público no sentido de divulgado, né? A gente tem que fazer esse trabalho indo CRAS por CRAS, instituição por instituição, conversar pessoa por pessoa, né? Então, foi muito trabalho, mas a gente gosta de fazer isso, né? Isso é a nossa marca, é a marca do Gajop. A gente gosta de fazer isso e a gente fez uma aposta em que esses 4 anos de execução a gente conseguiria implementar em 8 estados e foi o resultado que a gente conseguiu o ano passado. Então, nessa primeira execução do Gajop, de 2019 a de 2020, a gente implementou, além de Pernambuco, no Ceará, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e na capital federal. A gente teve alguns avanços nesses estados, a gente conseguiu preparar e capacitar um mínimo de 15 famílias por estado, né? Alguns a gente teve um número menor, em outros a gente teve um número maior. A gente conseguiu também oferecer essa formação sobre a metodologia do projeto Família Solidária para a rede, que é super importante, né, essa rede socioassistencial, e também para as equipes dos PPCAMs, onde a gente conseguiu implementar. Por quê? Porque era algo totalmente desconhecido, então foi firmado um termo de parceria entre as instituições executoras e essa formação foi ofertada, né, também. Aí depois teve a segunda execução, que foi de 2021, a gente estava no auge da pandemia, então tudo isso, como vocês também devem ter passado, a gente fez no formato virtual, e foi desafio, foi trabalho, né? A gente conseguiu renovação do financiamento do projeto, e a gente conseguiu estender para Alagoas, Paraíba e para o Pará, né? Isso foi um ganho muito importante, um ganho metodológico, a gente conseguiu também implementar, mesmo a gente fazendo essa incursão pela virtualidade, foi difícil, mas a gente conseguiu. Então, isso é uma coisa que é muito importante para a gente, né? E essa metodologia, como eu já falei, né, ela é muito próxima, a gente faz essa busca ativa, a diferença é isso, que a gente vai de lugar em lugar, repete a história, não é gravada, a gente fala do começo até o fim, apresenta vídeo. Eu não pude trazer os vídeos, porque não são vídeos públicos, né? Aparece as famílias falando, alguns adolescentes, mas são preservadas as imagens deles, e são vídeos muito interessantes, porque trazem do que esse projeto é constituído.
para a gente, as famílias são um patrimônio e as vidas que foram salvas e protegidas para a gente são muito importantes, né? E como eu falei pela manhã, as famílias, elas acolhem também, elas chegam com esse princípio da voluntariedade, só que existe, quando o acompanhamento, no decorrer do acompanhamento, a gente entende que existem outras questões que atravessam essa voluntariedade. Não é só isso, né? Mas é importante. Então, no final de tudo isso, a gente conseguiu formar, né, os avanços alcançados. A gente conseguiu 162 pessoas formadas entre famílias solidárias e equipes do PPCAM, a assinatura de 225 termos de parceria, para que a gente pudesse, por exemplo, contar com essa rede de proteção. A gente chegava, explicava do começo ao fim o que é o projeto, e esse termo simbolizava o compromisso daquela instituição e daquele órgão de atender o adolescente e se comprometer em preservar aquelas informações. Conseguimos realizar 107 grupos de apoio e mais ou menos 96 acolhimentos entre adolescentes e jovens. A gente quase não tem demanda para acolher criança, né? É bem raro, mas a gente acolhe também. Então, eu vou falar para vocês, né, quem são essas pessoas, né? Porque eu acredito que quando a gente fala, Júlia estava falando agora há pouco, dizendo que existe uma abertura dos serviços, enfim, das entidades executoras para acolher bebês, né? Então, talvez as pessoas deem mais lugar a isso, mas quando a gente fala de adolescente, parece que todo mundo se arrepia e se inquieta, né? E imagine levar para dentro da sua casa um adolescente com ameaça. Então, o que é que acontece? As pessoas perguntam, quem são essas pessoas? São anjos que caem do céu? Né? São pessoas muito boas, de bom coração? Pode ser, só que a gente tenta imprimir um olhar técnico para entender o que é isso, né? O que é que acompanha essa voluntariedade, né? Lá em Pernambuco, lá em Recife, a gente chama assim, porque a pessoa é tão boazinha ao ponto de botar uma pessoa que não conhece dentro da sua casa, ainda mais ameaçado. Ao longo do processo, a gente conseguiu entender que as famílias acolhem o sujeito e elas não acolhem a ameaça, né? E isso é uma coisa que é fundamental para a gente lançar esse olhar para as famílias. Então, elas não consideram Mariana a ameaça, consideram, mas isso não fica no foco do acolhimento. Então, quando elas estão lidando com adolescentes. Então, a gente tem inúmeras histórias, por exemplo, para contar. Eu poderia falar aqui muito tempo, não vou fazer isso, né? Porque senão vocês vão me detestar. Mas, assim, por exemplo, a gente tem uma história que é muito bonita, particularmente eu acho muito bonita, de uma família que acolheu um adolescente negro retinto. Ele veio de uma condição de um longo período de institucionalização e que ele não sabia que tinha ido para uma família. Ele não tinha entendido que ia para uma família, por mais que isso tivesse sido explicado para ele. Então, ele chegou, ele tinha 12 anos, estava no começo da adolescência, e ele vendo passar de manhã para de tarde para de noite. Aí ele chegou para o pai solidário e disse assim, ô tio, o senhor é o cuidador, o senhor é o, como é que chama? Cuidador, né? Educador. O senhor é educador da noite também? Olha só. Aí o pai solidário chegou para ele e disse, olha, eu sou o cuidador do dia, da tarde, da noite, você está numa família, você não está numa instituição, né? Então, assim, eu estou resumindo, porque a história é bem grande para chegar nisso, teve um drama para chegar nisso. Mas, assim, é disso também que o projeto é constituído, né? Então, uma vez, uma família, quando a gente foi em determinado estado, me perguntou, olha, se o adolescente à noite pegar uma faca e vier me matar, né? Aí eu disse, olha, na minha experiência, eu não posso garantir que isso vale acontecer. Me deu vontade de dizer isso, eu não disse não. Mas eu disse assim, tecnicamente, eu disse, olha, na minha experiência, eu nunca ouvi nada semelhante, né? O que acontece são problemas que são comuns a adolescentes que têm ameaça e que não têm ameaça, né? Então, é isso que acontece. Então, vai muito da família não retalhar o que acontece, né? Por exemplo, quando o adolescente bate o pé e diz que quer usar a rede social, ele é ameaçado e não tem condições, né, de fazer isso. Não pode ter Instagram. Veja, e para dizer isso para um adolescente em pleno 2023 é tirar parte da vida dele, né? Então, a gente tem histórias que também não deram certo. Por exemplo, o que é que a gente diz que não dá certo? Às vezes, um adolescente, quando ele é identificado, o acolhimento está correndo tudo bem, já aconteceu,
estava indo tudo bem na casa da família, os dias correndo. Aí a família solidária disse assim, fulano, vai comprar pão ali na padaria da esquina. Quando ele foi na padaria da esquina, passou um primo do amigo, do tio, de não sei quem, na mesma padaria. Aí ele teve que ser retirado, porque a gente não trabalha minimizando o risco, né? O PPCAM, não a gente. A família solidária entra em contato com o PPCAM e aí o PPCAM retira, né? E estava indo tudo bem nesse acolhimento. Então, assim, quem são essas famílias, né? Eu vou terminar já. São famílias comuns, né? Como a minha, pode ser a família de qualquer pessoa que está aqui, não tem nada de especial, né? Mas são famílias que têm no seu cotidiano, de suas casas, rotina de afazeres, tarefas, preocupações, que fazem parte da vida. Só que essas famílias, elas se dispõem a acolher e elas apresentam traços de identificação com as histórias de adolescentes e jovens que vivem essas situações limites de suas vidas. Então, quando elas chegam para se cadastrarem no projeto, muitas dessas famílias, como eu falei para vocês, elas já fazem esse trabalho, né? Já acolheram vizinhos, amigos, crianças, parentes, enfim, já fizeram algum tipo de acolhimento, né? Só que isso não era institucionalizado, não tinham institucionalidade ali presente. Só que o detalhe, quando a gente diz, e a gente trabalha, a gente conta tudo. Quando a gente recebia uma solicitação de acolhimento, e quando eu ou assistente social, qualquer pessoa da equipe ia conversar com a família, chegou um perfil, né? Porque a família escolhe um perfil, ela pode acolher só menino, só menina. A gente conseguiu, eu estou em São Paulo, né? A gente conseguiu em Brasília uma rede específica para acolher adolescentes trans. Isso foi um ganho importantíssimo para o projeto, né? A gente conseguiu acolher. E a gente tem também um exemplo em Pernambuco de uma família bem tradicional, aí no modelo de cada um, aí na cabeça de vocês, tradicional, que de prática religiosa fundamentalista, tal e tal, mas uma pessoa com experiência vasta em acolhimento, que acolheu um menino trans. E a gente ficou todo mundo assim, enlouquecido, né, dizendo assim, eita, será que vai dar certo, né? Fulana, crente, como a gente chama, né? Vai acolher fulaninha. E aí foi um dos melhores acolhimentos que a gente teve. E a grande preocupação da mãe solidária era porque ela andava com um shortinho muito curto, mostrando a polpa da bunda. Aí ela disse a ela, olha, aumente 4 dedos no seu short e a gente vai ficar todo mundo em paz, porque ela chamava muita atenção na rua, né? Então, essa foi a exigência da mãe solidária. Então, esses exemplos, minha gente, fazem com que a gente, quando alguém pergunta assim, e tem gente que queira acolher adolescente ameaçado de morte, aí a gente se lembra dos exemplos e é como se isso nutrisse a gente de novo. Sabe? Assim, a gente não se centra... Claro que a gente precisa resolver os problemas, é importante, né? A gente lida com pessoas que podem morrer em 2 minutos se o PPCAM não tomar uma decisão, né? E a gente não auxiliar nisso. Mas esses exemplos trazem muita humanidade assim, para a gente, sabe? Isso renova muito o nosso olhar. Então, a última coisa que eu queria falar, né, é dizer assim que é um desafio enorme, né? Como todo mundo já sabe, essa palavra está com todo mundo, mas cuidar coletivamente é um desafio. E o espaço que a gente percebe que as famílias solidárias, né, que esse traço de identificação com os adolescentes aparecem, é nos grupos de apoio. Eu acredito que vocês devem fazer isso também. Esses grupos de apoio acontecem uma vez por mês, em um local escolhido pela equipe, a gente escolhe um tema, é um dia inteiro, então, durante um turno, a gente direciona esse primeiro turno para tratar questões de acolhimento, né, discutir um pouco sobre o acolhimento e também faz um momento terapêutico com as famílias. No segundo turno, a gente oferece um momento de formação. E é muito interessante perceber, né? Eu participei, exceto no Pará, mas eu participei dos grupos de apoio de todos os estados, exceto o Pará, e perceber como essas famílias, elas encontram, elas começam falando do acolhimento, aí vem falando do acolhimento, aí elas fazem um pequeno giro e começam a falar das histórias delas. Aí tem um momento que você não sabe, ou você entende, né, que elas estão falando delas e dos adolescentes. Então, é como se essas histórias se
encontrassem um ponto de interseção e fosse ali aquele espaço, né, que é um espaço potencialmente vivo, porque acontecem muitos fenômenos que a gente chama esses fenômenos subjetivos, que as famílias têm a possibilidade de elaborar suas próprias histórias de abandono, de situações limites, né, enfim, de violência. Então, é muito interessante. Uma vez, eu vou encerrar, juro, com isso, a gente fez lá no Rio de Janeiro, a gente fez um momento que era assim, arrume a mesa, era mais ou menos assim, uma dinâmica. E aí tinham vários objetos, dentre eles tinha uma boneca. E eu lembro que foi muito bonito, assim, eu não vou saber reproduzir a altura do que aconteceu, mas ela pegou essa boneca e ali a criança dela apareceu. A criança da mulher. Foi uma coisa, chega e me arrepio, assim, porque foi muito bonito, assim. Então, assim, a gente estava falando, a coisa acontecendo, e falando de acolhimento, das dificuldades. Ela estava acolhendo, eu acho que um adolescente. E ali, assim, eu acho que ela se sentiu muito, talvez, demandada por aquilo, e veio a criança, assim, apareceu, e ela começou a ninar aquela criança. Foi uma coisa tão bonita, assim. Eu tenho muito esse registro. Então, são nesses momentos, desses grupos de apoio, que a gente entende que é necessário, para cuidar de bebês, cuidar de adolescentes também, precisa ter uma equipe que se volte só para o cuidado com as famílias. Porque se você está com atenção no administrativo, no burocrático, na segurança, né, em quem vai morrer e na reintegração familiar, se a gente fica ligada no que houve, no que acontece, a gente perde o que houve. Então, isso é muito importante, assim, ter uma equipe que cuide só da pessoa, da família que acolhe. Então, acho que eu saí um pouco aqui do script, mas é isso, né? As famílias, elas criam uma rede de sentidos para que o acolhimento possa fazer sentido para elas também. E a gente entende, assim, que esse cuidar coletivo é extremamente desafiador, mas o GAJOP faz essa aposta, né? A gente faz essa aposta e a gente recebe muito apoio institucional da própria instituição. O GAJOP é uma instituição que é executada por mulheres, né? Então, a gente conta mais ou menos com 75 pessoas hoje, espalhadas, né? Pernambuco, Distrito Federal e Ceará, mas é uma instituição que dá muita sustentação para a gente executar esse trabalho. Então, eu acredito que é por isso que as coisas podem acontecer. Obrigada. Boa tarde, então. Sim. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão aqui, né? Eu falava para as meninas antes, não vai ser fácil essa oficina, esse nosso mini curso, porque a gente está disputando espaço com Mickey Pace, com Palácios, e quem será que vai querer me escutar, né? E a gente percebeu que teve, né? Tem pessoas aqui, muito obrigada, para avisar para vocês que eu vou sortear um livro meu aqui no final, tá? Isso é uma estratégia também, para que vocês continuem, né? E, gente, então, assim, como eu já fui apresentada, eu trabalhei em Cascavel, na verdade, por 20 anos. Eu assumi o concurso em 2001 e saí em 2021, né, exonerada. Eu pedi exoneração por várias questões, né, cansaço, inclusive. E a gente traz um pouquinho dessa experiência lá de Cascavel. Então, assim, o que eu quero registrar é que eu não estou mais coordenação, não sou mais coordenadora lá, mas eu estou aí Brasil afora, trabalhando no sentido de expandir o que a gente conseguiu fazer em Cascavel. Então, Cascavel se tornou uma referência nacional, e eu digo assim, não porque lá era um serviço perfeito, não, de jeito nenhum. Perfeição, principalmente dentro do sistema, o setor público, a gente sabe que isso é quase impossível, mas Cascavel se tornou referência. Por quê? Porque a gente, eu falo assim, o que a gente fez, ninguém conseguiu fazer até então. Um município de 340 mil habitantes, né, que a gente conseguiu colocar. Até enquanto eu estava lá na coordenação, 2019, porque eu saí de licença sem vencimento, depois eu exonerei, a gente tinha 95% do acolhimento todo do município em família acolhedora. Então, eu assumi o Família Acolhedora em 2008, com 11 famílias acolhedoras, e entreguei o serviço com 200 famílias acolhedoras.
E aí, gente, por que a gente acolheu todos os perfis lá, né? Criança, adolescente, criança com deficiência, adolescente saindo da medida socioeducativa, mas eu tenho um carinho muito grande pela adolescência e pela juventude, né? E queria compartilhar isso com vocês. Então, por que será que talvez a gente saiu na frente, né, com o acolhimento? Nós começamos com a parte mais difícil, né? Então, a gente sabe hoje a briga e a luta, e as meninas aí apresentaram o belo trabalho que elas executam, né? Pensando principalmente nos bebês, e hoje a gente tem falado tanto desse cuidado com a primeira infância, e a gente sabe a importância disso, né? Porque é só cuidando dessa primeira infância que talvez daqui a décadas a gente não terá mais adolescentes precisando ser acolhidos, e eu acredito que isso é extremamente importante. Mas a gente também não pode esquecer, né, como informa aí CNJ, Censo SUAS, que talvez a maior demanda de acolhimento hoje no Brasil é acolhimento de adolescente, né? E eu acredito que a gente tem que ter essa preocupação com eles, né? E então a gente começou com os adolescentes. Eu peguei ali uma citação que é do nosso livro, que na verdade o que essa citação está dizendo? Que nós, né, o município de Cascavel, nós, rede de proteção, a gente pacificou, né, um entendimento de que nós iríamos nos debruçar sobre o acolhimento dos adolescentes. Por quê? Porque a gente percebia ali na rede que para o encaminhamento dos bebês, das crianças menores, era muito mais fácil trabalhar, né? A criança, todo mundo quer acolher, todo mundo quer adotar, né, a primeira infância. E aqueles que realmente ficam, né, que ninguém quer, que não tem condição de voltar para a família natural, que não tem uma chance de adoção. A gente precisava dar um cuidado muito mais especial para esses, né, porque são e eram, no nosso caso lá, justamente aqueles que não conseguiam ter um suporte. E eu, gente, só para contextualizar, eu entrei em Cascavel como estagiária, contratada na primeira graduação que eu fiz de serviço social, e eu trabalhei como educadora nesses abrigos de adolescente. E eu fazia plantão noturno ainda. Então, a gente viveu, depois passei no concurso, voltei lá de assistente social, depois de coordenação. Então, conheço o acolhimento por todos os lados, né? Então, assim, era muito triste o sistema de acolhimento que a gente tinha em Cascavel, ali nos anos de 2005, 2004, 2005, até 2006, quando a gente elaborou a primeira lei de família acolhedora, né? E era muito ruim, porque nós tínhamos 4 instituições de acolhimento, 2 GOV e 2 não GOV, então a gente tinha acolhimento por gênero e faixa etária. E isso, a violação de direito já estava assim, né, consolidada. Por quê? Pense vocês, a gente tinha lá um abrigo de bebês, né, de 0 a 6 anos, outro que era uma ONG que no documento, no estatuto, eles diziam que eles acolhiam de 6 todas as idades, mas que na verdade estava só acolhendo de 6 a 12, vamos pensar assim. E 2 casas de acolhimento executadas pelo município, que eram uma casa de adolescentes meninas, né, de 12 a 18, e uma de adolescentes meninos. Então, imagine vocês, quando o Conselho Tutelar precisava acolher um grupo de irmãos, ele mesmo ia deixando um pouco em cada instituição. A mesma coisa acontecia com as mães, né, as adolescentes que tinham filhos, e a gente convivia com aquilo ali, e isso era muito negativo. E eu já estava lá na rede, vendo tudo isso acontecer. Quando eu tive a oportunidade de assumir a coordenação do Família Acolhedora, veja que a gente já tem uma bagagem, a gente já tem uma vivência, e muito mais do que bagagem e vivência, era desejo de fazer com que aqueles adolescentes que a gente via se perdendo muito antes de completar 18 anos, tivessem a oportunidade de ter uma história ressignificada e ser cuidado de verdade. Então, isso nos impulsionou. E eu falo assim que eu cheguei no lugar certo, na hora certa, porque eu encontrei alguém com o mesmo desejo
eu tinha, que é o Dr. Sérgio, que, né, escreveu aí, trabalhou comigo 11 anos, lá em Cascavel, 10 anos, porque ele foi removido para o tribunal e eu continuei em Cascavel. Então, assim, o doutor, ele foi em Portugal fazer uma especialização e lá ele conheceu a família acolhedora e ele veio com essa ideia quando ainda a gente não tinha uma tipificação, quando a gente não tinha um SUAS ainda consolidado. Então, veja que a gente começou lá atrás e começou pela parte mais difícil, né? Então, pode passar? Eu não pus muita coisa aí, mas eu queria realmente trazer alguns, né, pontos importantes. Então, a gente tinha resultados negativos com o acolhimento institucional de adolescentes lá em Cascavel. Então, é aquele sistema que quem mora em cidade maior e conhece, os adolescentes eles acabavam entrando nesses acolhimentos e eles utilizavam o acolhimento muito mais para tomar um banho, para comer, e eles dividiam esse acolhimento com a rua. E claro que isso também estava ligado, gente, à falta de qualificação dos cuidadores. Porque eu falo assim, olha, eu cheguei estagiária e eu me lembro que eu trabalhando como educadora social, cuidadora, mas eu era estagiária de serviço social, tinha lá outros cuidadores que eram estagiários de psicologia, de pedagogia. De repente, o município rompe com isso, né, por uma questão burocrática de exigências lá, que não podia mais ser estagiário e fizeram um concurso de educador social. Mas nesse concurso veio ex-instrutor de autoescola, veio vendedor de carro, pessoas de nível médio que queriam ter um concurso público e ali eles acharam um espaço muito importante. Só que também não tinha qualificação, porque Cascavel, como tantas outras cidades do Brasil, tem as suas falhas, tem as suas fragilidades, né? E esses educadores acabavam entrando e a gente percebendo que eles não tinham nenhum olhar sensível. E eles repetiam aquilo que a gente vê muito ainda hoje no Brasil, de a gente, né, a sociedade, responsabilizar a vítima pela violência que ele sofreu. Então, eram esses olhares que a gente percebia ali. Então, não tinham cuidado. Abrigo ainda que fica fechada a porta, que passa a chave, que tem... Na época que eu era cuidadora, a gente assistia isso. Então, isso não funcionava. Você colocar 20 adolescentes, cada um com uma história de vida, uma história de violação, no mesmo ambiente, não ter estratégias, não ter uma sistematização desses acompanhamentos, a gente perdia para a rua. Essa era a verdade. Então, foi assim que a gente percebia esses resultados negativos do acolhimento, e, é claro, um resultado que estava totalmente vinculado com essa... A gente fala das violências transgeracionais que nós atendemos, mas o sistema também, né, tem um movimento de violência institucional transgeracional que é naturalizada e que às vezes a gente vai reproduzindo. Então, a gente via isso lá em Cascavel, tá? Então, a rede de proteção se sentia frustrada com os resultados que a gente tinha. O entendimento, então, foi pacificado entre os membros da rede que a gente ia buscar essa ação de colocar em família acolhedora, principalmente os adolescentes, e por isso que a gente começou pela parte mais complexa. Em 2002 foi implantado Família Acolhedora, lá em Cascavel, ainda era programa, a gente não tinha tipificação. Em 2004, então, iniciou-se os reordenamentos, nós tínhamos as instituições ali, quando eu cheguei, até com 50 crianças, essas ONGs, as duas que a gente tinha, e com a entrada, então, em vigência da Política Nacional de Assistência Social, foi que o município foi reorganizando essas estratégias e aí a gente, então, conseguiu colocar o Família Acolhedora e foi implementando e tentando melhorar cada vez mais. Pode passar, por favor? Então, a gente tinha uma lei de 2006, a primeira lei de 2006, ela foi revogada em 2013, e aí o que a gente brigou muito para que acontecesse nessa reformulação da lei? Que a gente conseguisse ampliar o acolhimento de 18 para 21 anos. Por quê, gente? Justamente porque a gente sempre compreendeu que quem sofreu violação por um sistema, porque não dá para esquecer que o Estado é o maior violador de direito,
Esse sistema violou por tanto tempo os direitos desses adolescentes, que muitos entraram na rede crianças, a gente não podia continuar tratando, né, como filho de ninguém, tá? Porque aí a gente via muito disso. Aos 18 anos, o Estado diz tchau. Cascavel tentou república ainda antes disso, né? Lá em 2004, 2005, a gente tinha uma república que não funcionou, né? Então, a gente brigou muito por isso, tá? E aí eu conto para vocês a experiência pessoal, que eu me lembro que quando a gente começou a trabalhar com essa questão de manter até os 18, a gente foi totalmente malhado pelo sistema. A própria rede discordava da gente. Eu até me lembro que tinha colegas que falavam assim para mim, Neuza, você tem que ser estudada. Porque a gente está rezando para esses moleques fazer 18 anos e não dá mais trabalho para a gente, e você fica querendo puxar eles até os 21, e eu falo porque realmente a primeira conversa de ir lá, bater na porta do juiz e dizer, doutor, eu não vou ficar feliz vendo esses meninos ir para a rua aos 18 anos. E eu tinha trabalhado na medida socioeducativa, eu me lembro que quando eu procurei o doutor Sérgio no gabinete, ele falou, Neuza, o que você quer que eu faça? Eu quero que o senhor continue determinando para a prefeitura que ela tem que manter, né? Mas eu vou me apegar no quê, Neuza? Eu falei, doutor, eu estava lá na socioeducativa e eu cansei de ver o senhor aplicando medida para o adolescente que cometeu um ato infracional grave, que ele cumprisse medida até os 21. Então, é muito incoerente a proteção acabar aos 18 e a responsabilização continuar até os 21. Quando eu falei isso para o doutor Sérgio, eu me lembro que você tem razão. E você acha que eu determinando para o município vai acontecer? Eu falei, vai, porque todo mundo morre de medo do peso dessa caneta, tá? Então, se não acontece por vontade política, a caneta tem que pesar mesmo, porque nós estamos defendendo direito de criança e adolescente. E eu me lembro que aí ficou ali 2, 3, 4, mas eu mandava o relatório para a prefeitura para pagar, né? Um dia minha gerente me ligou e disse, Neuza, por que vocês estão pagando bolsa para quem já completou 18 anos? E eu que não sou boba, olha, temos uma determinação judicial. Não, está tudo errado. É o último mês que vocês fazem isso. Eu falei, então vamos combinar o seguinte, Cascavel tem gestão plena de assistência, quer dizer, deveria ter uma república e não tem, vamos fazer um combinado. A gente monta a república, né? E a hora que tiver tudo certinho, a gente transfere os meninos para lá. Porque se eles forem para a rua, eu vou junto com eles. Eu entrego a chave aqui do serviço. E isso foi dito e ficou assim. Só que aí, quem vai querer montar a república, né? Que vai sair muito mais caro para pôr, na época a gente tinha 2 ou 3 que estavam completando os 18 anos. Então, eu estou contando a história para vocês, para que a gente perceba o quanto a gente pode fazer além do que está escrito, né? Porque muitas vezes a gente não garante direito, porque a gente está muito engessado nas normativas e até na lei. Mas toda lei pode ser alterada, toda normativa pode ser alterada, e é isso que a gente precisa pensar. Então, quando a gente, entendeu e a gente conseguiu mudar, inclusive na lei, né? A gente já tinha uma proposta metodológica que consistia em fazer o quê? Em criar momentos de capacitação de famílias acolhedoras específico para trabalhar a adolescência. Porque o que a gente percebia, gente? Que a coisa não andava, a gente não tinha as famílias em cadastro reserva, né? Porque essas famílias, elas queriam apenas as crianças. Se a gente fosse olhar, analisar, a maioria das famílias que iam ali, elas buscavam por crianças. Então, se a gente tem uma demanda muito maior de adolescente, nós precisamos criar estratégias. Então, a gente tem um programa de capacitação que a gente desenvolveu lá. Dentro desse programa de capacitação, a gente colocou um módulo só para trabalhar a família, para pensar na adolescência. Porque eu percebo, e eu percebia também lá, em Cascavel, e todos esses anos trabalhando com os adolescentes, que esse medo que a gente tem deles é por não saber lidar, né? Então, se eu, enquanto técnica, eu não sei lidar com adolescente, eu vou ter muito medo de colocar ele numa família acolhedora, né? Então, a gente percebeu que essas famílias, elas precisavam ser principalmente sensibilizadas sobre quem eram esses adolescentes, né? E, para além de sensibilizadas, elas precisavam aprender a lidar com a adolescência, né?
porque o adolescente realmente a gente sabe que a adolescência tem características, né? Tem uma corrente teórica que olha para a adolescência como se fosse fase natural, tem outra corrente teórica que entende a adolescência como construção histórica, né? Cada época, cada conjuntura da sociedade, a adolescência é vista de uma forma. Então, nós vamos trabalhar com isso, né? Nós sabemos que, como adolescente, nós não podemos querer ser autoritários, nós temos que exercer uma autoridade, mas sem autoritarismo. Como que a gente faz isso? Ah, Neuza, mas e se eu acolher uma adolescente que quer namorar? Ela vai querer namorar. É natural que uma adolescente queira namorar. A gente só precisa saber lidar com isso. Ah, mas e se ela engravidar na minha casa? Olha, desde que não seja do seu marido, tudo bem, né? Pode acontecer de um adolescente. Nós trabalharemos para que ela não engravide. Nós vamos levar no... Se a adolescente chega e a gente sabe que ela tem uma vida sexual ativa, nós vamos levar no médico, vamos levar no ginecologista, vamos trabalhar métodos, né, anticoncepcionais. Então, tudo isso a gente foi desenvolvendo com essas famílias e realmente a gente... Eu posso dizer para vocês que a gente inseriu em família acolhedora adolescentes saindo da socioeducação por homicídio, né? E aí, isso também vai depender do que nós acreditamos. Porque se eu tenho medo de colocar uma adolescente que cometeu um homicídio numa família acolhedora, porque ele vai também cometer homicídio contra a família, eu não coloco. Mas aí você tem que olhar o contexto do menino em todo. Por que esse menino praticou esse homicídio? Qual é a história dele? Ele não vai fazer mal nenhum para uma família acolhedora, que vai dar amor para ele, aquilo que ele nunca teve na vida, vai dar limite, vai dar, né, todo esse cuidado. Então, assim, eu não me lembro de nenhum adolescente que trouxesse para mim e dissesse: Neuza, precisa de uma família acolhedora, que a gente não tivesse essa família, né? Mas é aquilo que eu falo, gente, o trabalho com famílias acolhedoras é um trabalho de convencimento. Eu só convenço o outro daquilo que eu acredito, né? Se eu não acredito, eu não consigo convencer o outro. Então, a gente mudou essa proposta metodológica. E outra coisa, pode passar ali para mim. A gente também criou o serviço de família acolhedora rural. Eu me lembro do primeiro caso de adolescente que eu inseri na família rural. Ele tinha um histórico que a mãe tinha matado o pai, e eram 3 irmãos, 2 pequenos que ainda tinha chance de adoção, e o doutor destituiu, ainda na época eles estavam no abrigo, destituiu, foi os 2 pequenininhos para adoção, e esse menino de 13 anos não foi. O doutor Sérgio chegou em mim e falou: Neuza, eu preciso, mas tem que ser uma família muito específica, porque a mãe matou o pai, ela está presa agora, mas ele tem uma vinculação, ela é uma pessoa muito perigosa, inclusive, e a gente precisa cuidar disso, né? E aí, uma família acolhedora tinha trocado a casa dela da cidade lá para um sítio, e a gente colocou lá, e eu toda receiosa, porque a hora que a prefeitura soubesse que eu tinha levado um menino 40 quilômetros, eles iam começar a falar: vai gastar mais dinheiro, vai gastar carro, vai desgastar os carros. E aí, só que o que aconteceu? Quando a prefeitura se deu conta, os abrigos institucionais de adolescentes estavam vazios e eles estavam todos praticamente na área rural. Então, não tinha como brigar com a gente, porque a gente tinha resolvido uma problemática, né? Então, é isso, tá? E a gente usava o acolhimento rural também, principalmente para aqueles perfis de adolescentes envolvidos em ato infracional, né, que estavam em cumprimento de LA, de PSC, e mesmo aqueles que tinham um histórico de uso de substâncias entorpecentes, né, para a gente dificultar, inclusive, essas evasões, essa busca pela droga. E eu me lembro que o médico psiquiatra do CAPS-AD chamou um dia uma técnica e disse: olha, os meninos que estão no sítio não precisa trazer para as oficinas do CAPS-AD, porque aqui eles encontram com outros da época da vivência de rua e acabam se juntando para usar droga de novo. Como lá vocês têm um espaço extremamente terapêutico, tem rio para tomar banho, tem cachoeira, tem isso, tem aquilo, vocês têm um espaço terapêutico muito legal lá. Aí eles passaram aí só para as consultas mensais para poder pegar os medicamentos, aqueles que estavam em tratamento, estavam abstinentes. Então, é isso que eu queria colocar para vocês. E aí eu peguei uns dados ali, eu fiz um artigo, e foram os últimos dados também do livro, de acordo com a 8ª Promotoria de Justiça, em setembro de 2021,
Cascavel acolhia 248 indivíduos, né? Sendo 114 crianças, 111 adolescentes e 23 jovens. Esses 23, aqueles que já fizeram 18 anos, tá? Inseridos em 137 famílias acolhedoras e contava ainda com 47 famílias em cadastro reserva. Cadastro reserva, desde que eu cheguei em Cascavel, não tinha, e eu cheguei e já visualizei. A gente só vai fazer acolhimentos mais ou menos adequados quando a gente tiver cadastro reserva, famílias aprovadas, que escolheram perfil, que falaram, e que a Valéria trouxe algo muito importante, que nos permitia, inclusive, analisar. Essa adolescente está chegando, ela segue uma crença de matriz, né, africana, ela é católica ou ela não segue religião nenhuma. Então, a gente tinha muito esse cuidado, né, de olhar para isso. A adolescente foi vítima de abuso sexual, nós sabemos. Essa adolescente vai para casa de uma família acolhedora sem homem, né? E eu falo para vocês, gente, que esqueço toda a minha titulação, né? Eu fiz direito enquanto estava no acolhimento, mestrado eu acabei agora, só que eu digo que aquelas vítimas me ensinaram mais do que o banco da academia, sem dúvida, né? Foram 11 anos fazendo acolhimento de sábado a sábado, de todo dia, 24 horas por dia, né? Então, a gente sabe, né, das dificuldades, a gente sabe dos desafios, mas a gente precisa aperfeiçoar cada vez esse sistema. Então, a menina que é vítima de abuso sexual intrafamiliar, ela não vai confiar no pai acolhedor. E as vítimas me diziam isso. Às vezes, você colocava adolescente, ela evadia, e quando a gente ia fazer uma escuta cuidadosa, né, porque nem sempre, quando a adolescente chega, a gente sabe da história toda, né, e ela conseguia dizer, olha, ficar naquele quarto, aguardando que hora que aquele homem daquela casa ia mexer comigo, era muito duro, era torturador, e por isso que eu saía, né? Mas saía e ia lá pedir socorro para nós. Então, a gente aprendeu a olhar para tudo isso. O adolescente, a gente sempre buscou lá em Cascavel ter famílias acolhedoras homoafetivas, né? Os casais homoafetivos, eles são importantíssimos, porque aquele adolescente ou aquela adolescente que chega, que também tem orientação homoafetiva, a gente buscava inserir nessas famílias, porque eu falo assim que o acolhimento, tudo que ele... a função do acolhimento é diminuir o sofrimento de quem já sofreu demais, né? Então, a gente acolhia o adolescente, a criança que tinha o bicho de estimação, eu tinha esse cuidado. Quando eu escutava uma criança que estava chegando no acolhimento, ou um adolescente, eu fazia para ele a pergunta, inclusive, você tem bicho de estimação? Ficou lá na sua casa? Você quer ele com você? E quantas vezes o motorista e o técnico ir lá na casa buscar o bichinho da criança para que ele pudesse ficar mais tranquilo, né? E essa retirada que é tão dura e é tão traumática fosse o menos danoso possível. Então, assim, era isso que eu queria dizer para vocês, né? Principalmente eu escolhi falar dos adolescentes, porque eu tenho uma preocupação, a minha pesquisa de mestrado, eu olhei para 5 regiões do Brasil, né? Entrevistando o gestor da proteção de alta complexidade, e a gente percebe o que, então? Uma dificuldade do acolhimento do adolescente jovem, principalmente pela falta de investimento em equipe técnica qualificada. Não basta ser equipe técnica, é qualificada para essa função. Não basta família acolhedora, é família acolhedora bem capacitada para essa função. E aí a gente não tem, e algo muito importante, a falta de cuidado com quem cuida. Os profissionais trabalhando com cargas horárias muito puxadas, né? Sem planos de cargos e salários. Os 10 municípios do Brasil que eu busquei pesquisar, não existe planos de cargo e salário, e é um outro desafio. É você manter alguém fazendo um trabalho tão duro e tão complexo, recebendo o mesmo salário de quem está lá na básica, e aí isso é uma discussão para a gente, só isso já daria aí uma capacitação, né, para que a gente possa brigar e se mobilizar, tá, por melhores condições. Tá? Já acabou meu tempo, um beijo para vocês. Boa tarde a todas. Obrigada, meninas, pelas apresentações.
Meu nome é Ana Clara e a Neuza comentou que em 2014 ou 2013 o curso de Cascavel alterou a preparação das famílias acolhedoras para tentar sensibilizá-los à ao acolhimento de adolescentes. E aí a minha pergunta é para todas ou para quem quiser responder. Quais estratégias para sensibilizar o acolhimento de adolescentes vocês consideram válidas e efetivas? E quais vocês não consideram válidas? Quais vocês pensam que podem se configurar um risco para o acolhimento? Acho que eu posso falar, né? Depois, se alguém quiser complementar. Então, assim, a gente usava várias estratégias no sentido de sensibilizar. Uma que eu entendi muito importante lá em Cascavel era quando a gente ia fazer o módulo de capacitação de adolescentes, das famílias para o acolhimento de adolescentes, a gente conversava com a equipe da casa do institucional e elas pediam para esses adolescentes escrever a próprio punho o porquê que eles estavam querendo uma família acolhedora, né? E isso foi algo muito interessante, porque eles escreviam a sua cartinha e a gente lia isso no momento da capacitação. Então, eu me lembro que quando a gente implementou isso, às vezes a gente lia a carta do menino e ali na própria capacitação a pessoa já levantava a mão e dizia, olha, eu quero esse, né? E aí, claro, a gente só estava no processo de capacitação ainda, porque lá em Cascavel a gente sempre capacitou antes de habilitar, antes de selecionar, né? Até para que as pessoas que não fossem aprovadas pudessem ser multiplicadoras das informações, né? Então, a gente viu essa estratégia muito legal. Agora, tem uma outra coisa, o pagamento de bolsa diferenciado. Então, a gente tinha essa estratégia lá também. A família que acolhe adolescente, e principalmente adolescentes com especialidade ou transtorno de conduta, ou mesmo aquele que já infracionou, aquele que já fez uso de substância, a família recebe 50% a mais na bolsa. Então, isso também é uma forma de trazer, porque é claro que a gente sabe que o adolescente também tem demandas diferentes da criança. É um tênis melhor que ele quer, é uma calça diferente, é uma roupa de marca, porque a gente sabe que os adolescentes que estão acolhidos não são diferentes dos nossos filhos. Os anseios deles são os mesmos. Então, essa estratégia de fazer pagamento de bolsa diferenciado também é uma forma de fazer com que essas famílias se interessem, não que elas estão acolhendo pelo dinheiro, mas o dinheiro faz parte do processo e ele é necessário para a gente melhorar a qualidade desse acolhimento. Inclusive, lá em Cascavel, a gente tinha adolescentes fazendo faculdade, na faculdade particular, que inclusive é que eu me formei, a gente tinha uma parceria com essa faculdade de ganhar meia bolsa para os acolhidos, e a gente, quando eu saí, tinha duas ou três adolescentes cursando a faculdade e a gente pagando a parte dos 50% com aquele dinheiro do pagamento da bolsa diferenciado. Posso complementar? Só um minutinho. Uma estratégia, por exemplo, numa metrópole, porque tem especificidades das regiões, gente, do porte das cidades, não é? Numa metrópole, certamente que o acolhimento de adolescente ainda é mais desafiador. Esta experiência nossa da habilitação, que a gente chama de casadinha, né, tem dado super certo, porque são voluntários, padrinhos, madrinhas efetivos, né, que tem aquele contato com os meninos, leva final de semana, leva para passar as férias. E aí, a equipe do acolhimento institucional, uma parceira importante, porque a gente tem que entender que acolhimento institucional não disputa com o acolhimento familiar, né? Estamos todos no mesmo barco, né? Então, essa parceria que a gente conseguiu estabelecer na rede de Belo Horizonte, por exemplo, nos permite fazer isso, né? Não temos muito, eu fico vendo os números de Cascavel, eu enlouqueço, né? Nós enlouquecemos, né? Como que a gente queria, né, que fosse assim. Mas quando eu vejo os nossos números, né, em relação a outras metrópoles, por exemplo, eu fico muito feliz. É sinal que a gente está trilhando um caminho que pode dar certo. Essa seria uma outra estratégia, né?
Eu só queria só fazer uma falinha bem rápida sobre essa questão do número lá de Cascavel. Eu escutava muito isso, mas Cascavel acolhe demais. E eu falo para vocês que eu estava dentro daquele serviço e eu sei o compromisso que a gente tinha. E eu tenho usado essa reflexão para fazer com o Brasil, porque eu também acredito que nós temos que pacificar dentro das nossas redes o que é o conceito de violência para nós. Porque eu tenho visitado muitos municípios no Brasil que não têm acolhimento e não é porque não tenha violência. É porque nós fazemos vista grossa em relação às violências ou as naturalizamos ou a gente não tem um conceito. Eu falo assim que Cascavel realmente cuidava dos seus adolescentes, a ponto de, em 2019, quando a gente fez o 3º Congresso Internacional lá em Curitiba, o nosso juiz disse, ó, o nosso Sense aqui de Cascavel, ele está lotado, mas ele está vazio de adolescentes de Cascavel, né? Ele tem adolescente de Foz do Iguaçu, de Londrina, de Maringá, porque a operacionalização é estadual, mas nós não temos adolescentes que cometeu ato infracional em Cascavel internado. Isso estava muito ligado a esse cuidado, esse trabalho bem feito com os adolescentes lá no acolhimento, que acaba também sendo uma medida, de certa forma, preventiva. Gente, eu estou aflita com o horário. É uma pena, porque essa discussão está maravilhosa e valia mais 4 horas de conversa, né? Mas, infelizmente... Ô, Ana, no caso do Família Solidária, quando a gente recebia um pedido de acolhimento, geralmente vinha acompanhado de um relatório que tinha parte, o que o PPCAM conseguiu, na entrevista com o adolescente, coletar das informações sobre a história de vida dele. Então, a gente pegava esses pontos sobre a história de vida do adolescente, que geralmente são muito parecidas, né, com o histórico de muita violência, abandono, desamparo, e era isso que a gente passava na primeira conversa com a família. E depois vinha sempre a pergunta, o que é que ele fez, né? Então, a gente ia com muito cuidado, mas a gente colocava todos os pontos para eles, que eles fizeram. A outra coisa que a gente utilizava era o próprio depoimento das famílias, né? As famílias que acolheram. E aí são acolhimentos que a gente diz assim, que foram bem-sucedidos, enfim, os acolhimentos que aconteceram. E a gente conseguiu fazer um vídeo nas 2 edições, isso era algo que estava no planejamento, no plano de trabalho, e a gente usava esse vídeo, né, para mostrar que o adolescente, quando ele vinha, né, ele não vinha com a ameaça, né, ele vinha para um espaço de proteção. E ali, uma vez eu escutei uma pessoa dizendo essa expressão, e eu achei muito engraçado, assim, isso, ela disse, ó, como se ele vai ganhando a feição de adolescente e a marginalidade vai saindo, assim, ela falou mais ou menos assim, sabe? E é isso que acontecia. Então, a gente usava, assim, a gente tem essa prática no GAJOP, de fazer da nossa prática, né, tentar transformar isso numa possível teoria. Então, a gente usava só o que a gente via, né? Tanto para o lado que a gente tinha cuidado para não assustar a família, né? Tinha casos de adolescentes que tinham cometido, enfim, várias coisas, mas a gente tentava dizer com muito cuidado, mas usava essa ordem dos fatores, né? Primeiro a história, depois o que ele fez e os depoimentos das outras famílias para tentar... E aí ficava a cargo dela, se ela conseguia acolher aquela história ou não. Geralmente acolhia. Bom, eu sou Júlio, sou psicólogo, trabalho com acolhimento institucional há muito tempo. Essa é a cadeira de onde eu falo. Gostei muito da Neuza. Eu comecei pela FEBEM, fiz a comunidade terapêutica Modos Psiquiátricos Abertos nessas comunidades terapêuticas de hoje e fui para a assistência social protetiva. Eu tinha várias perguntas, mas vocês foram respondendo na minha cabeça muitas delas. Eu gostei do PPCAM com Família Solidária, esse casamento eu achei lindíssimo, do apadrinhamento da fé. É porque eram perguntas que eu ia fazendo e vocês foram respondendo, foi elaborando, entendeu? Foi ficando muito legal. Eu só tenho uma pergunta, o que é GAJOB? É grupo, o que é GAJOB? O GAJOP é um Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares. Gabinete. Tá. É um nome assim muito, né, rebuscado, chique, mas a gente trabalha com comunidades de base. Depois eu copio, legal. Foi formada por advogados, lá nos anos 80. Eu achei interessante, eu adorei a sua fala, você ser Mariana Paz trabalhando com PPCAM. Seu nome, né? Mariana Paz,
com o PPCAM. Achei lindo isso. Eu trabalho em conjunto com o PPCAM. Não, eu sei, mas a causa é ameaça de morte, né? Sim, não é faça aí brincadeira. sua associação, quero ver onde Muita ele vai paz. chegar. Entendeu? Assim, e aí fica na fala de vocês, da Neuza, Valéria, de vocês, é uma mesa empoderada e só tem eu aqui, o meu amigo ali, né? E só tem mulher, né? Então, mulheres. Nós dois, né? Só tem mulher. Quer dizer, é uma mesa super empoderada. Vocês aí da manhã, anterior, não, da manhã, também, mulheres empoderadas. E a questão de, eu fiz a anotação desde a fala de vocês, o protagonismo técnico, a técnica do trabalhador social, para quem a gente trabalha. E tem sido uma discussão minha da época da FEBEM. Trabalhei 13 anos na FEBEM. Para quem a gente trabalha. E a fala de vocês está permeada em criança, eu trabalho para criança, eu trabalho para o adolescente, eu trabalho para o jovem, mas essa parceria com a rede, com a gestão pública, com o juiz, que a Neuza teve uma sorte fantástica de cair com um juiz legal. Quer dizer, para quem a gente trabalha de fato. Porque na fala de vocês, o foco, eu sou um trabalhador eu trabalho para a criança, para o adolescente, eu acho que faz a diferença. A gente não vai fazer relatório para juiz porque está na hora de informar o juiz e não a necessidade da criança e do adolescente. Então, eu ficava ouvindo vocês e assim, a sua primeira... É Valéria, né? Quando a Valéria fala, né, que a gente não trabalha para o juiz, não foi mais ou menos assim que você falou? Isso é fundamental. E eu não estou me referindo aqui a técnico. Hein? Isso. Então, olha, gente, eu estou super entusiasmado, já sou velho, já tenho quilômetros rodados, estou pendurando as chuteiras, mas foi uma delícia participar desta mesa. Assim, o protagonismo, a política pública para quem eu fiquei repetindo isso, anotando, do Família Acolhedora, o trabalho conjunto, complementar, a rede, a função da rede, a importância da rede, o quanto Família Acolhedora tem sido respeitado para os outros serviços, por exemplo, pegando do serviço de acolhimento institucional, o olhar de vocês, porque vocês também têm um tempo legal, vocês são muito bem cuidados pela rede. Os serviços institucionais não são cuidados. E aí é uma queixa que eu venho fazendo há anos. Eu preciso de uma vaga no abrigo e ninguém quer saber se tem condição ou não tem condição e coloca o adolescente ou a criança. O Família Acolhedora é muito cuidado. E eu acho legal, viu? É uma inveja que eu tenho, uns ciúmes que eu tenho, mas que bom que o Família Acolhedora é cuidado. Ai, gente, as minhas perguntas se diluíram, viu? Muito obrigado, eu adorei, um prazer imenso ter conhecido vocês. Gente, temos tempo para uma última pergunta, pode ser? O PPCAM, ele trabalha com a lógica de retirar o adolescente da zona de risco, ou seja, na grande maioria das vezes, ele desloca o adolescente do seu município, né, do local da ameaça, para um outro município, para um outro lugar. Se eu entendi bem, vocês trabalham com as famílias no mesmo município onde o adolescente sofreu a ameaça? Não necessariamente. Vou dar o exemplo de Pernambuco, certo? Então, Pernambuco ele tem aproximadamente 147 municípios, do litoral ao sertão. Então, não sei se você já viu no mapa, observou que é bem comprido. Então, a gente tem famílias solidárias, a gente conseguiu interiorizar esse processo de captação de famílias. Então, a gente tem famílias na capital e a gente conseguiu expandir até o Agreste. A gente não conseguiu ir até o Sertão, que é a última cidade petrolina, que fica a 12 horas do Recife. Então, as famílias solidárias elas estão espalhadas nas várias regiões, capital, região metropolitana, Zona da Mata, Agreste, e a gente só não conseguiu avançar para o Sertão. Então, elas estão espalhadas. São 40 então, vocês famílias. mantêm a lógica. Ao indicar uma família acolhedora para um determinado adolescente, vocês entendem esse risco e tentam
Esse risco ele já vem apontado quando a gente pelo PPCAM. Quando a gente recebe um relatório, eles indicam assim, regiões mais seguras para acolher. Aí diz tal. Aí vocês convocam a família daqueles territórios que não são isso, a gente de risco. Isso, exatamente. Tá, obrigada. Então, a gente encerra essa oficina, agradecendo a vocês a presença. Vamos sortear o livro, mas eu quero dizer que foi muito importante essa fala aqui. A gente precisa olhar para os adolescentes com esse cuidado, entender o conceito de violência que a Neuza traz, que a gente muitas vezes passa por cima desse conceito para dizer que não é caso de acolhimento, nem familiar, nem institucional, e muitas das vezes é sim. Mas a gente, e também conclamar todos, né, para olhar para o adolescente com o olhar do amor, do acolhimento, do entender que ele está passando por uma fase que vai mudar dali a pouco e que ele tem que viver plenamente essa fase com apoio, com o nosso apoio. Né? O adolescente, assim como o bebê, o adolescente ele está em transição. E a gente precisa, o tempo todo o ser humano está em transição, e todas as fases precisam ser bem cuidadas, para que ele chegue a ser um adulto íntegro pleno e que seja um idoso íntegro pleno. Então, vamos olhar para os nossos bebês com carinho, vamos olhar para os nossos adolescentes, e o acolhimento familiar está aqui e será para todos. Né? Muito obrigada a todos. Eu passo para a Neuza para ela fazer o sorteio, e eu estou aqui concorrendo também.